realmente de cabeça quente, estamos sem saber para onde correr. Então, quem tem problemas com os bancos, né? Quem tem problemas no aluguel, os nossos queridos empresários também estão passando um aperto com contratos trabalhistas. E trouxemos o doutor Marcos Lopes, um advogado também de renome, para nos dizer: doutor Marcos, boa noite. Como é que nós podemos, doutor Marcos, resolver os nossos problemas no que concerne a contratos em gerais, doutor? Fala para mim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Celeste Maria pelo convite feito para que eu pudesse falar um pouco sobre questões jurídicas nesse momento de pandemia, de tanta dificuldade, né, de calamidade pública, buscando poder orientar e auxiliar as pessoas em geral. Então, agradeço essa oportunidade. E o que eu queria falar um pouquinho nessa oportunidade é sobre os contratos, né? Nós temos aí a decretação do estado de calamidade pública pela União, tendo em vista a Lei 13.979 de 2020, onde, por questão da Organização Mundial de Saúde, foi então reconhecido o estado de pandemia e decretado a calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. A primeira coisa que eu queria gostar de pontuar é que os efeitos dessa decretação de estado de calamidade pública no âmbito da União, ela vai até 31 de dezembro de 2020. Apesar dos estados e municípios estarem legislando com decretos, colocando esse estado de calamidade pública em prazos inferiores, pela União já tem a previsão legal de até 31 de dezembro de 2020. É óbvio que isso vai afetar e já está afetando a sociedade civil organizada em geral, principalmente a questão das empresas e até pessoas mesmo, os autônomos, os empregados, que estão já sofrendo com redução salarial, suspensão do contrato de trabalho, diminuindo o poder aquisitivo das pessoas, a capacidade financeira das pessoas. E é óbvio também que isso vai gerar reflexos numa série de obrigações e deveres que essas pessoas assumiram ao longo da vida, né? Entre elas, nós temos, por exemplo, o contrato de locação, contrato com aquisição de produtos de consumo, seja de bens ou de serviços, e outros contratos em geral. Eu queria ressaltar que estamos diante de um estado de calamidade pública, onde existe restrição de alguns direitos, por exemplo, o direito de ir e vir, dentre outros deveres que o Estado ele acaba impondo à sociedade civil, como o fechamento de empresas. Infelizmente, temos aí vários estados onde já há decretos que determinam o fechamento de shopping center e algumas empresas. Como, por exemplo, que um restaurante que está dentro de um shopping center, que não está conseguindo faturar porque não consegue abrir a sua empresa para receber seus clientes, vai ter condição de honrar e arcar com o contrato de locação do shopping center. Como que um locatário, seja ele pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica, que já tem as suas receitas extremamente comprometidas com toda a crise, o estado de calamidade, e todo o agravamento da crise financeira e econômica, terá condições de honrar o seu contrato de locação? Então, isso são questões relevantes que eu queria trazer aqui à baila para que a gente possa discutir. E o que eu proponho como resolução, em primeiro lugar, é um momento de termos empatia com o próximo. É um momento de pensarmos no próximo mais do que nunca, de tentarmos entender a dor do próximo, o sofrimento do próximo e as consequências negativas que esse estado de calamidade já está impingindo ao próximo. Cada um de nós, certamente, teremos várias colocações quanto às dificuldades que já estamos enfrentando face a esse estado de calamidade pública. Então, o momento de empatia é um momento muito importante. E, por isso, é necessário, caso a caso, verificar as questões do contrato, discutir cláusulas do contrato, discutir valores aplicados ao contrato. E, para isso, eu proponho a aplicação da teoria do fato do príncipe, que é quando o Estado ele determina uma série de providências que não necessariamente tem a ver com o contrato em si, mas que acabam causando, de alguma forma, reflexos nesse contrato. É o caso típico, quando o Estado determina o fechamento do shopping center e o locatário de um estabelecimento comercial que se localiza dentro desse shopping não tem condições de pagar o aluguel. O Estado não tem gerência sobre aquele aluguel
E nem o que o Estado determinou infere sobre o aluguel diretamente, mas indiretamente infere, causa consequências, com o desequilíbrio econômico desse contrato. É justo que um locatário pague o contrato o mesmo valor que pagava quando podia exercer suas atividades? São questões relevantes que o direito já vem enfrentando durante esse estado de calamidade. Então temos aí a teoria do fato do príncipe, que é quando o Estado, ele, através do seu poder impositivo, ele disciplina questões que acabam envolvendo de forma indireta os contratos, por exemplo, determinando o fechamento de empresas, possibilitando redução de salário, suspensão até de contrato de trabalho, o que vem a causar a queda do poder aquisitivo, como já falamos. Temos também a teoria da imprevisão, que é quando você tem um fato superveniente àquele contrato, um fato imprevisível, que nenhuma das partes poderia sequer pressupor que poderia vir a existir esse fato, e que esse fato ele acaba causando uma excessiva onerosidade em uma das partes em detrimento da outra. Então, eu queria citar o Código Civil de 2002, o artigo 478 e 479, onde ele diz que nos contratos de execução continuada ou deferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa para outra, pode ser resolvido da seguinte forma: ou ambas as partes sentam e negociam, renegociam esse contrato, ou, se você não consegue alterar essa excessiva onerosidade, até mesmo pode-se resolver o contrato. Essa resolução ela pode ser evitada se for modificado as condições do contrato a fim de atender a ambas as partes. Caso não, o próprio Código Civil ele autoriza a resolução do contrato. E para a gente poder elucidar essa questão, já temos projetos de lei já em trâmite, onde disciplinam o contrato de locação, as execuções, os despejos, as questões dos empréstimos, né, havidos para a compra dos imóveis. Então, eu vou citar aqui 2 projetos de lei que estão em trâmite, que é o projeto de lei 872 de 2020, que disciplina a questão de pedido de ordem de despejo, reintegração de posse em caráter definitivo, ou até mesmo no caso de tutela, de urgência, motivado pelo não pagamento de empréstimo imobiliário, aluguel, comodato, hipoteca, alienação fiduciária, onde suspende essas execuções pelo prazo de até 90 dias. Claro, podendo ser esse prazo prolongado, caso for prolongado o estado de calamidade pública e a decretação do estado de calamidade pública. Temos também o projeto de lei 884 de 2020, onde igualmente também prevê a suspensão de cobrança do pagamento de aluguel em caráter emergencial a pessoas físicas e jurídicas pelo prazo de 90 dias. Esses 2 projetos, então, estão em votação e em trâmite. Então, eles evidenciam a dificuldade que já está tendo, já está existente, para que seja feito o pagamento desses contratos, para que seja feito o adimplemento dessas obrigações contratuais assumidas. E, claro, prestigiam o princípio do fato do príncipe, prestigiam também o princípio da imprevisão. Então, se você tiver feito um contrato onde pode ser aplicado o fato do príncipe, houve uma excessiva onerosidade, tanto com a redução da sua capacidade financeira, sendo pessoa física ou jurídica, por um fato que, como a decretação do estado de calamidade pública, ele é imprevisível, superveniente ao contrato e tornou a prestação desse contrato muito onerosa em detrimento da outra parte, você tem sim o direito de pleitear ou, através de um acordo amigável, a redução do pagamento dos valores atribuídos no contrato, das obrigações, dos deveres, ou até mesmo, no caso mais extremo, a resolução desse contrato. Caso você tenha um advogado de confiança, você pode procurar ele, com certeza ele vai poder lhe prestar toda a assessoria, consultoria jurídica no momento de tanta dificuldade, onde é necessário essas revisões contratuais e discussão sobre algumas cláusulas do contrato. Se você não tiver um advogado da sua confiança, nós estamos aqui à disposição. Eu queria agradecer bastante a Celeste Maria por essa oportunidade, dizer que eu aprecio muito o programa, desejo sucesso e que nesse momento possamos todos nos cuidar e quem puder, fique em casa. Um abraço, um beijo, Celeste. Obrigada, doutor Marcos. Espero vê-lo mais vezes aqui. Um beijo no seu coração. Combinado? Eu vou dizendo para você,
manda para a gente aqui a sua live. Se vocês têm uma live bonita, manda para o nosso diretor. O seu Ricardo Renaud está fazendo uma seleção das lives bonitas dos nossos telespectadores para nós mostrarmos aqui nessa quarentena. E quem sabe, hein, se você vai estar aqui no próximo programa. Tá tudo aí, ó, na sua telinha, como você tem que fazer. E não esqueça também do nosso YouTube. Vai lá, vai dar uma olhadinha no nosso YouTube, se inscreva lá. youtube.com Celeste Maria. Estamos te esperando. Não sai daí não. Um minutinho, um pé lá e outro cá, nós já voltamos. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos.